Olá, seja bem-vindo a esse bate-papo. Esse bate-papo é uma reflexão, ou uma conversa sobre o tema da nosso último encontro na Vineyard de Curitiba, domingo, dia 23/7. Nós conversamos nesse dia sobre encontros com Jesus, encontros com Deus, que tem sido o nosso tema ao longo dos últimos meses. E nós falamos um pouco sobre os encontros de Deus no Antigo Testamento, como sendo, na verdade, encontros com o Senhor de qualquer forma, né? Nós temos aí um único Deus que nós servimos e o Senhor vem se revelando ao seu povo desde sempre. A Bíblia é um livro de encontros com Deus. Na última semana nós conversamos aí através do Will sobre Abraão, encontros que promovem fé, geram fé e revelam fé na nossa vida. E hoje eu trouxe uma coisa um pouco fora do nosso tópico usual, mas ainda assim relacionado a encontros. Nós vamos começar falando sobre fé, né? E a palavra diz em Romanos 10, nós lemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvir o Evangelho. Paulo, um pouquinho antes, nesse mesmo texto, diz que como crerão se ninguém falar, como falarão se não forem enviados, como pregarão se não forem enviados. Então esse é o começo da nossa conversa. Esse é Paulo falando aos Romanos, capítulo 10, como eu disse. Mais ou menos pela minha pesquisa aí, uns 5 anos, ele escreveu essa carta aos Romanos 5 anos mais tarde da viagem que ele fez para Atenas. Uma viagem que ele fez que está registrada em Atos 17. Então a gente deu uma olhada em Atos 17, se você quiser conferir lá. Versículo, não lembro de cabeça agora aqui, mas é só você achar ali, você procurar ali pelo cabeçalho de Atenas, né, no tema de Atenas. É logo depois dele visitar Bereia. E nós vemos que esse texto muito provavelmente influenciou por causa da experiência que Paulo tem ali, não só em outras cidades, mas também em Atenas, até mesmo, eu creio, muito possivelmente, aquilo que ele fala aos romanos, né? Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. No Antigo Testamento, muitas vezes Deus falava diretamente. No Novo Testamento, Deus fala diretamente através do Filho, depois através das Escrituras, e depois através e também agora, além das Escrituras, nós cremos através do Espírito Santo, né? Mas Deus tem que falar, Deus tem que ser ouvido, e é a palavra dele sendo falada que faz a diferença, porque quando ela encontra em nós espaço, e quando o Espírito Santo trabalha essa palavra em nós, ela ganha vida, ela causa transformação. É o que nós vemos também ali em Atenas. Então, se a gente voltar ali para o livro, para o capítulo 17 de Atos, no trecho que fala da viagem de Paulo a Atenas, nós encontramos Paulo sozinho em Atenas, esperando os irmãos chegarem lá. Paulo anda pela cidade, ali no primeiro versículo desse trecho, e ele repara a cidade muito cheia de ídolos, e ele fica indignado, diz o texto. Aquilo mexe com ele, né? Ele sabe que alguma coisa ali não tá boa, e ele vai e leva esse assunto para os irmãos que viviam ali nas sinagogas em Atenas, os irmãos judeus e os irmãos gentios, diz o texto, tementes a Deus. Então a primeira coisa que a gente conversou foi sobre o fato de Paulo conversar com os irmãos sobre esse assunto. Provavelmente ele conversou sobre, olha, vocês repararam onde vocês estão, né? Como é que vocês lidam com isso? Essa situação é uma situação que demanda atenção. Paulo não fugia de conversar com os irmãos da própria igreja sobre uma situação onde Deus precisava e podia atuar, né? Poderia alcançar pessoas ali, um contraste com aquilo que eles criam. E a gente falou também sobre a facilidade que é, quando o tema nos agrada, falar isso dentro da igreja. A gente brinca de falar para a própria bolha, né? Eu falo para vocês um assunto sobre fé e vocês vibram, vocês respondem, né? É possível ver o rosto de cada um
concordando e absorvendo aquele assunto. Então é um ambiente seguro para falar sobre esse tema. Mas Paulo, ele vai além, então ele vai até a rua, vamos dizer assim, e ele fala aos atenienses sobre um Jesus e sobre uma ressurreição, né? Duas palavras para os atenienses completamente confusas para eles, fora de contexto, né? Para nós, Jesus é Jesus e ressurreição é um tema comum para nós. Para eles, Jesus era um cara desconhecido da Galileia, que nem sabiam de onde era, provavelmente, um nome judeu, um nome que não era ali do contexto deles grego, e também a palavra ressurreição, que em grego Paulo diz o texto ali que Paulo usou a palavra anastasis. Então a palavra que para eles, segundo também alguns estudiosos, um fato interessante é que inicialmente talvez esses gregos, por serem muito focados em ídolos e deuses e coisas do tipo, e sem conhecer esses termos muito claramente, quando Paulo fala disso, Paulo talvez assim de uma forma intencional para causar mesmo um choque inicial no povo ali, ele usa essas duas expressões e dizem que muito provavelmente os filósofos ali que estavam ouvindo ele, os epicureus e os estoicos, acharam que Paulo estava falando de um casal de divindades, Jesus, o homem, e a tal de Anastasis, seria a mulher, né? Seria a deusa. E eles falam, que ensino é esse? Que ensino estranho. A mensagem de Jesus e da ressurreição para os atenienses é totalmente estranha. E alguns começaram a citar, será que Paulo, você não está querendo trazer deuses estrangeiros para cá? E aí a luzinha vermelha acende ali no conselho daquela cidade, experiências passadas com outros filósofos trazendo e tentando introduzir outros deuses, causaram um desconforto, provavelmente, ali naquele lugar. E Paulo agora está já sendo um pouco que acuado. Paulo se coloca numa condição um pouco de risco, uma condição perigosa, na verdade, né? Então os caras trazem ele para o conselho e aí ele vai explicar para eles do que ele está falando, né? Então ele começa dizendo que andou pela cidade. Uma outra dica bacana que a gente conversou sobre nós, né, como cristãos, tentando entender o nosso lugar, onde nós estamos inseridos, diz que Paulo andou pela cidade, Paulo olhou as coisas e ele diz, eu reparei que vocês são muito religiosos. E aí aqui mais um ponto de atenção para a nossa conversa, né? Como a natureza humana em geral é religiosa. Se nós formos largados à nossa própria natureza caída, a gente vai sempre tender a ter algum tipo de religião. Existem muitos estudiosos falando sobre isso, escrevendo sobre o fato de sermos religiosos. E religião pode ser qualquer coisa. Hoje em dia temos religiões ideológicas, né, baseadas em ideologias. As pessoas seguem aquilo como se fossem a salvação da vida delas, a solução da vida delas. Esse é o típico comportamento religioso. Outro típico comportamento religioso é que você não pode falar contra que a pessoa toma as dores, né, porque está ofendendo aquilo que ela crê, o jeito que ela vive. E ali, em particular, em Atenas, toda a maneira de pensar desse povo era altamente influenciada e dirigida pelos epicureus e pelos estoicos, que eram esses grupos de filósofos. Nós não vamos falar sobre eles hoje, nós vamos falar sobre eles provavelmente numa outra oportunidade, num próximo encontro, porque é muito interessante observar, e vocês vão ver junto comigo, que o que eles ensinavam e o que as pessoas buscavam a partir dos ensinos que recebiam deles tem muito a ver com a forma como as pessoas hoje em dia estão dirigindo suas vidas. Então olha que interessante, nós encontramos um tipo de mentalidade, um tipo de pessoas naquela época, 2000 anos atrás. Paulo lida com elas, está apresentando Jesus e Anastasis, a ressurreição, e hoje nós temos a mesma situação. Então é muito fácil a gente concluir que a proposta de Paulo para eles pode ser também uma proposta que a gente use hoje, certo? E aí, terminando esse trecho onde eu estou aqui, meio de memória, quando Paulo diz para eles que viu que eles eram um povo muito religioso, ele diz ainda com muita inteligência que ele reparou, no meio daquele monte de altares da cidade, ele reparou uma inscrição em um altar em particular que dizia ao Deus desconhecido. E esse foi o nosso ponto aqui da mensagem, talvez uma ênfase maior nisso, com o fato de que todos nós, por mais que enchamos nossa vida de ídolos, e nós fazemos isso de maneiras diferentes, né? Nós não temos a cidade hoje, eu comentei, cheia de ídolos para todo lado, pelo menos aqui onde nós vivemos, no Brasil.
Mas nós estamos, se não cuidamos, estamos com a vida cheia de pequenos ídolos, coisas que nós olhamos para elas com admiração exagerada, ou com expectativa, ou com, como é que eu diria, como provedores de alegria, de felicidade, ou de alguma coisa que acabam se tornando pequenos ídolos, né? Isso é muito fácil acontecer, e vocês vão ver que a mensagem de Paulo não é condenatória nesse sentido, mas é esclarecedora. Por isso ele faz essa provocação, da forma como ele apresenta essa conversa, e ele ganha a atenção deles para ouvir mais. E ele chama altar ao Deus desconhecido que vocês têm aqui. É desse Deus que eu estou falando, e ele até chega a dizer que é o Deus que vocês já meio que adoram sem conhecer. É claro que Paulo não está dizendo que eles estavam justificados ou estavam com a vida acertada diante de Deus porque tinham esse altar. Paulo está apenas dizendo assim: vocês nem sabem, mas buscam um Deus desconhecido. Eu quero apresentar esse Deus para vocês, e eu quero que vocês entendam que todos os outros deuses que vocês nomearam claramente não resolvem, obviamente não tem resolvido a vida de vocês, e o caminho que vocês têm andado é um caminho de busca, mas ele precisa ser corrigido, ele precisa ser reorientado, né? E Jesus e a ressurreição são os temas que vão quebrar com todos esses outros deuses, porque nada se compara a isso que Jesus fez. E é o discurso que Paulo vai fazer logo em seguida, que nós não vamos ver hoje, nós vamos ver de novo em uma oportunidade melhor. Nós vamos comparar o discurso de Paulo com a mentalidade dos epicureus, dos estoicos, e para hoje em dia vocês vão ver que eu vou falar muito sobre o hedonismo, sobre a situação que nós vivemos no mundo de hoje, que vocês vão com certeza reconhecer quando eu apresentar para vocês, como vocês vão concordar comigo e vão dizer: de fato é assim que as pessoas têm vivido. E talvez alguns de nós, ou muitos de nós, vão dizer: de certa forma, às vezes eu tenho vivido assim, e eu espero que isso leve a gente também a uma reflexão do que Deus pode fazer na nossa vida. Bom, Paulo, eu pulei o texto aqui, fui para o final desse trecho com vocês nesse dia, e Paulo fala aqui, tendo ele terminado, né, de pregar lá, de conversar com aquelas pessoas. Vocês imaginam ali que esse texto que Lucas registrou do discurso de Paulo, se você sentar a ler e cronometrar ele, você consegue fazer isso em 2 minutos. Mas Paulo provavelmente falou por 2 horas, que era o tempo que alguém fazia uma defesa de um tema ali no Areópago, né, ali naquele lugar. Lucas registrou o essencial. E após Paulo pregar, então, diz o texto que algumas pessoas riram, algumas pessoas disseram: queremos ouvir mais sobre isso, e umas poucas pessoas creram, inclusive Dionísio e Dâmaris, e eles já vão embora com Paulo. Paulo se retira. Então, algumas coisas que ficam claras para nós aqui, né? A experiência nossa de anunciar o Deus desconhecido, sabendo que pessoas estão buscando a Deus, mas nem sabem onde encontrá-lo. Aí conecta tudo de volta, né? Paulo aos Romanos: como crerão se não ouvirem? Os atenienses creram porque Paulo falou, né? Como crerão e como ouvirão se não forem enviados? Então Paulo estava enviado, estava em viagem até Atenas, e lá ele pregou o evangelho, e o resultado é sempre o resultado que fica na mão de Deus. Então, daqueles atenienses, daqueles que estavam ouvindo Paulo, e era uma grande gama de pessoas com cultura alta, pessoas com muito conhecimento. Dionísio era parte da liderança do conselho, então assim, a mentalidade bastante formada naquele jeito de pensar dos atenienses, dos epicureus e dos estoicos. Mas ainda assim, Deus é aquele que resgata aqueles que ele quer chamar naquele dia, naquela hora e naquele lugar. Dionísio crê e uns poucos crerem. Essa é sempre quase que a experiência mais genuína, né, de evangelização. Alguns vão rir, alguns vão ficar interessados, vão precisar de uma outra conversa, o coração deles é meio que amolecido, e outros vão crer naquele mesmo dia, naquela mesma hora, e vão sair junto com Paulo, ali no caso, com aquele que está evangelizando, para serem preparados no evangelho, para ouvir o evangelho com mais profundidade e se tornarem filhos e filhas de Deus. Então essa foi a nossa mensagem para esse domingo. Depois nós ouvimos um pouco o Carlinhos compartilhando sobre a viagem missionária dele na Espanha, para fazer uma conexão um pouco mais concreta com vocês. Se você tiver interesse nesse material, o Carlinhos tem um vídeo também dessa viagem, a gente pode compartilhar com você. E eu queria encerrar com isso, com essa reflexão nossa, de que Deus pode transformar a nossa maneira de pensar,
seja a forma como a gente venha pensando, o alerta de que nós podemos sim estar influenciados pela maneira de pensar de uma localidade, de uma cultura, de uma sociedade. Nós somos brasileiros, no nosso caso morando em Curitiba, né, no sul do país. Nós precisamos ficar atentos, mas a verdade é assim, não há uma condenação quando Jesus vem, quando Paulo vem, há um esclarecimento, há um redirecionamento, né? A condenação faz parte do mundo, vamos dizer assim, né? Nós já nascemos meio que condenados, então Jesus vem para nos resgatar, e a mensagem dele é: arrependa-se. O que é o arrependa-se aqui na história de Atenas? Parem de pensar como epicureus e estoicos e passem a pensar em Jesus e na ressurreição e no que isso significa. Essa é a mensagem, que a gente possa cada dia mais estar mais focado em Jesus, mais focado na realidade da ressurreição e o que isso implica. E sabendo que o nosso chamado é para proclamar, é para anunciar, seja onde for, onde nós fomos colocados, as pessoas precisam ouvir, elas estão cercadas de idolatria do coração, idolatria do ego, e elas estão buscando o Deus desconhecido, né? Deus planejou que fosse assim. Há esse anseio no coração do homem por Deus, e muitas vezes eles procuram nos lugares mais errados, mais confusos, e nós podemos anunciar uma palavra para eles. É isso, tá bom? Eu espero que Deus abençoe você e nos vemos num próximo encontro para continuar esse assunto. Até mais!